Ontem nós terminamos de conhecer as responsabilidades de um pai como profeta. E hoje aprenderemos as responsabilidades de um pai como rei. Como rei, o pai governa a família em nome de Deus. Isso é tremendo, não é? E o que significa um pai ser rei? Em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 4 e 5, Paulo discute as qualificações que um homem precisa ter para ser líder na igreja. Tal homem deve primordialmente governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. É esperado que ele exerça autoridade e que os seus filhos tenham respeito e obediência a ele. A palavra grega traduzida como governar significa estar à frente ou chefiar. Esse vocábulo se relaciona a várias ideias, tais como dominar, proteger e controlar. Essencialmente, isso significa que o pai deve ser o chefe da casa. Ele deve se colocar entre a sua família e todas as pressões e perigos da vida. Ele também tem de ir à frente deles e ser um exemplo de uma vida de piedade. Paulo diz que a liderança bem-sucedida no lar é essencial para a liderança na igreja. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Em outras palavras, se o homem não tiver sucesso na liderança da sua família, ele não poderá esperar ser bem-sucedido como líder na igreja do Senhor. Existe uma razão lógica para que o êxito como pai seja uma exigência para o ofício de pastor. O lar é uma verdadeira igreja em miniatura. Em uma igreja há, em geral, 3 grupos principais: o pastor, os diáconos auxiliares ou obreiros, a congregação ou o rebanho. E em uma família hoje há o pai, que tem a responsabilidade de pastorear, a mãe, que foi criada para ajudar o seu marido, assim como um diácono ou um auxiliar ajuda o seu pastor, e os filhos, que são a congregação ou o rebanho. O Senhor colocou na família a estrutura que constitui uma igreja. É como se, assim, Deus estivesse dizendo ao pai de família: faça com que a sua pequena igreja tenha sucesso, aquela que eu deleguei a você, em sua própria casa. Dessa forma, você estará apto para atuar na igreja do Senhor. Andando nos passos de Abraão. Vamos analisar agora a vida de Abraão como uma figura de um pai que aceitou e cumpriu a responsabilidade de governar ou de ser rei em sua família. Deus escolheu Abraão entre centenas de milhares de outros homens. Ele foi escolhido para liderar um novo povo que traria a salvação para a humanidade. Em Gênesis 18:19, na Nova Versão Internacional, diz: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. Abraão era qualificado para ser escolhido por Deus, pois o Senhor podia confiar nele para comandar os seus filhos e a sua casa. A palavra ordenar, pela tradução hebraica, tem o significado de comandar. É uma expressão forte, típica do universo militar. Algumas esposas e mães talvez perguntem: você está dizendo que o homem deve ser um ditador? Não, querida. Há algumas situações, entretanto, nas quais o homem, ele é sim responsável por dizer: para agradar a Deus e ter a bênção do Senhor, esta é a maneira pela qual faremos as coisas nesta casa a partir de agora. O pai deve determinar também algumas das regras básicas da família,
como o horário de comer juntos, dos filhos pequenos irem para a cama, a espécie de entretenimento permitido às crianças, o uso da televisão e assim por diante. Isso é um dever que pertence ao pai. Naturalmente, ele não deve tomar decisões como essas sem antes consultar a sua esposa e ter a certeza de que ela esteja de acordo com ele. Porém, a palavra final para a ordem na casa pertence ao pai. Ele é quem deve responder pela sua família diante de Deus. Que o Senhor o ajude e dirija na condução da sua família, meu querido. Guarde tudo isso que você tem aprendido aqui dentro do seu coração e eu tenho toda a certeza que a sua vida será transformada para melhor a cada dia mais. Que Deus te abençoe e até amanhã.